Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, o tema já está no telão. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Vamos dando início aqui a mais uma série de lições. Creio que vai ser de bênção para o teu lar aí, para a tua casa. Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Todo mundo achou, irmãos? Amém? Amém. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão de 75 anos quando saiu de Harã. Nesse texto a gente vai encontrar Deus dando uma ordem para Abraão no versículo 1, e a ordem de Abraão, para Abrão ainda, era para ele sair do meio da parentela dele. Então a primeira coisa que eu quero dialogar com vocês aqui e explicar bem para vocês, irmãos, é que parente não é família. Amém? Nós temos que ter esse princípio, tá? Nós temos que entender isso. Parente não é família. Família é você, seu cônjuge e seus filhos. E até um certo ponto, que depois de um tempo o filho deixa de ser família. E ele se torna parente. Ok? Então assim, a ordem de Deus para Abrão é: sai da tua terra e da tua parentela. Então sai da parentela. E é importante nós já começar essas aulas aqui falando sobre isso, porque muitas vezes eu já vi casos de pessoas deixar a esposa, deixar o marido para ficar do lado da mãe, ficar do lado do pai. E eu entendo o princípio da honra, mas uma vez que você se casou, uma vez que você constituiu família com alguém, a partir daquele momento para frente, a sua mãe também é sua parente, por incrível que pareça. Ela é sua parente, ela já não é mais a sua família. Então, quando Josué diz assim: eu e minha casa serviremos, ele não está falando da mãe dele, ele não está falando dos pais dele, não está falando dos irmãos, não está falando dos sobrinhos, ele está falando dele, a esposa dele, e os filhos que ainda estavam debaixo do teto dele. Está dando para entender isso aqui, irmãos? Porque eu vejo muitas guerras de casais que é a filha, é a mãe que entra no meio da briga do casal, aí vai defender a filha ou o filho, e aí fica aquele dito pelo não dito, e fica uma bagunça. E aí eu já vi marido largar a mulher por causa da mãe, já vi mulher largar o marido por causa do pai. Então assim, uma vez que nós decidimos constituir família, né? Fomos lá, vamos casar, quero casar e pum, né? O dia do casamento é a coisa mais linda, né? A mulher toda de branco, com véu e grinalda, 300 padrinhos, 400 madrinha, né? Faz aquela festa toda, gasta 15, 20, 30 mil em casamento, fazer aquela festa absurda. E aí quando o casal cai dentro de uma casa, é onde eles vão começar a entender o que é ter família. Porque enquanto é filho, não sabe de nada, gente. Não conhece nada, não sabe de nada, não sabe o que está acontecendo. Só vai começar a entender quando ele tiver que dialogar com a mulher dentro de casa para saber se ele pode jogar bola ou não. Se ela pode sair com as amigas ou não. Então, assim, primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é exatamente isso. Então, nós vamos entrar aqui
nesse tema de família. E aqui nós vamos aprender hoje que desde o início, desde sempre, Deus, ele sempre teve o projeto família para funcionar. Então você vai ver, por exemplo, na Trindade. Tem família na Trindade? Tem. Você vai ver que o estilo da Trindade é familiar. Então você vê que o nosso Deus, ele é um Deus que ele vela e ele zela pela família. Então, quando você encontra, por exemplo, um governo que quer destruir a família, automaticamente você já entende que esse governo não é de Deus. Ou se você encontra um governo que eu digo pode ser pastor, pode ser um líder, que ele é a favor do divórcio, é a favor da separação, é a favor da destruição de uma família, automaticamente você pode entender que esse governo não é de Deus. Por quê? Porque o princípio de Deus é familiar. O princípio de Deus é família. Então, ou seja, o nosso Deus, ele já tem isso com ele, já na raiz. Então, a nossa origem, a nossa origem em Deus, ela já é familiar. Então, vem de Deus Pai, Deus Filho, né? Nós vamos encontrar a terceira pessoa da Trindade, que é o Deus Espírito. E aqui a gente vai aprender com a Bíblia Sagrada, que é um trabalho, é um sonho de Deus, é um projeto de Deus, que nós possamos constituir família. Quando a gente pega esse texto aqui de Abraão, no capítulo 12, você vai ver que Deus está fazendo promessas para Abraão, falando que a descendência dele vai ser grande e tudo mais. Mas você vai ver que Abraão, por um longo tempo da vida dele, foi só ele e a esposa. Isaac, ele foi chegar depois. Então a família, ela é constituída quando o casal se une. Quando o casal se uniu, começou então o projeto familiar. Está dando para entender, irmãos? Amém? Então, o projeto família, ele inicia exatamente nesse ponto, nesse quesito. Quando os dois vão para o altar e eles trocam aquelas palavras lindas, né? E um fala para o outro assim, até que a morte os separe. Então, ali começa então uma história, começa uma família, e assim vai. A partir dali para frente, a pessoa ela já é, né, já começa a ser chamado pelo sobrenome, né? Por exemplo, o senhor Albuquerque e a senhora Albuquerque, né? Exemplo. Então, já mudou, ganhou o seu nome. Dali para frente, o Senhor já não enxerga mais o homem como um e a mulher como outro. Agora os dois são um, né? Então, aqui você vai ver esse projeto de Deus aí ganhando forma. Amém, queridos? Uma outra coisa que eu quero que você entenda sobre família, né, é que ela é um projeto que precisa ser trabalhado. Então, assim, irmãos, não existe família perfeita. Não tem a esposa perfeita, não existe o marido perfeito, não existem os filhos perfeitos. Existem pessoas que precisam ser trabalhados. Então, automaticamente, a mulher, quando ela se casa, ela sai da posição de filha e agora ela vai entrar na posição de esposa. Então, para ela, vai ser um processo. Ela vai ter que aprender muita coisa. E aí é a hora onde muito casal, muitas vezes, eles se atropelam e não conseguem trabalhar, porque não há diálogo. Então, a falta de diálogo dentro de uma casa, dentro de uma família, é uma das maiores causadoras de destruições de casamentos. Um casal que não conversa, um casal que não consegue dialogar, ele não é um casal que vai conseguir prosperar, irmão. Então, uma das coisas que é o sucesso de um casamento é de um homem e de uma mulher que conseguem conversar. Não é simplesmente o homem ser vamos dizer assim, o ignorante de falar, faz o que você quiser. Não, tem que ter diálogo, tem que ter conversa, tem que chegar num consenso os dois juntos, tem que tentar alinhar os mesmos pensamentos. E só se tem isso com diálogo. Então, se não tem diálogo, não tem casamento. É muito importante vocês saberem disso. Se não tem diálogo, não tem casamento, irmãos. São duas cabeças diferentes que moram dentro do mesmo teto, que têm opiniões diferentes, visões diferentes, e eles vão ter que encontrar o consenso de andarem juntos. Tudo isso era para ter sido pensado antes de dizer sim no altar. Depois que falou sim lá em cima, já era.
Então, dali para frente, começou então algo que precisa ser trabalhado. Então, a família, ela não é perfeita aqui na terra. A família ela só é perfeita no céu. Então, a família celestial, ela é perfeita, mas a família terrena, ela é falha, cheia de defeitos, cheia de coisas para acertar, para compartilhar, para acertar, para organizar, para arrumar, e assim sucessivamente. Então, nós estamos falando sobre um projeto que Deus criou lá atrás, e que ele vem sendo constantemente bombardeado por Satanás no presente momento. Então, hoje nós temos aí o maior índice de separações no Brasil atualmente. O Brasil ele tem aí cerca de não sei quantos por cento, é enorme a taxa de separações. Cancelamentos de casamento, por exemplo. A pessoa casa hoje e amanhã você já volta lá para cancelar o casamento, que agora tem isso. Cancela o casamento, porque não deu, já percebeu que no primeiro dia não vai dar certo. Tudo isso, irmãos, são situações que acontecem no nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. Talvez você não presencie isso, mas está acontecendo. Só você ir ali no cartório, onde é feito o casamento, pergunta quantos cancelamentos de casamento teve esse mês. O prazo para cancelamento, se eu não estiver enganado, é 30 dias. É mais ou menos isso, o cancelamento de casamento. Cancela, cancela o casamento, deu certo não. Deixa eu devolver essa doida para a mãe dela que, né, não é compatível, né? Tem muito além do cancelamento, o pessoal hoje está optando, por exemplo, a pegar o caminho, irmãos, do concubismo, né? O que seria esse caminho? A pessoa que ela decide não casar no papel, não arrumar a vida dela a dois com a esposa, para ficar no amaziamento, porque não sabe se vai ficar junto, por quanto tempo vai ficar junto. Então, aí já tem aí pessoas dizendo, mas a gente está amaziado, já estamos há 30 anos juntos, para que vai casar agora? Só que não sabe que esse amaziamento está trazendo uma maldição para a casa dele. É uma união estável. A união estável na lei, ela é como se fosse um casamento. Para Deus vale porque para a lei tem que andar segundo as duas leis, né? Então, se ele fizer a união estável, fizer lá, é como se estivesse casado. Então, o que importa é saber que a fulana ela é a esposa dele, né? É só um papel. Mas perante a lei de Deus é importante. Os mesmos direitos de um casado. União estável, irmãos, é um casamento, queridos. União estável, gente, é um casamento. Exato. O que, o que, o que construíram juntos, eles, num acordo, eles dividem. É como se fosse um casamento, irmão. É um casamento. Não deixa de ser. Não, não tem esse negócio de levar padrinho e tal. É só chegar lá e falar, nós queremos fazer o vamos dizer assim, a gente quer fazer um contrato de união estável aqui. E aí o cartório faz, assina, ela pega aí o sobrenome dele ou não, ele também, que agora pode, e aí vai, vida que segue. O que eu quero explicar com isso é que pessoas hoje estão optando em ficar amaziado e ficar no pecado, para não ter o trabalho do casamento em si, né? E não sabe a bênção que está repousando sobre a vida da pessoa que é casada. Então, irmãos, esse trabalho que Deus começou é um trabalho que é para trazer o quê? Vida. Né? Então, a ordem de Deus para Adão e Eva foi para se multiplicar, para crescer. Né? E aí você vai ver com o decorrer da Bíblia que Deus ele vai dar uma série de ordens para dentro das casas. Então, hoje eu quero só introduzir essas aulas que a gente vai ter aqui hoje,
que elas vão ficar muito interessantes para frente. Hoje é só uma introdução para você entender. Deixa eu colocar o primeiro slide para você já pegar aí, então. Vamos falar aqui sobre o antigo sonho de Deus, né? Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, eis o propósito eterno de Deus expresso em Romanos 8:29. Esse texto é muito importante para compreendermos o que está no coração do Pai. Desde antes da fundação do mundo, Ele pensou no homem em termos de família. Não sonhou com um exército ou uma multidão de servos, mas com uma multidão de filhos que se relacionam entre si e com Ele em amor. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda é que Deus ele não sonhou com um exército ou uma multidão de servos, né? Então, é por isso que depois que Jesus ele vem para a terra e ele passa a visão do Pai correta para a igreja em si, para nós, para o seu povo, ele vai começar a trazer para o povo, para os judeus, para nós, essa visão de chamar Deus não apenas de Senhor, como eles chamam Deus de Adonai, mas de Pai. Então, quando Jesus, em Mateus capítulo 6, quando ele vai ensinar a oração dominical, ele começa a oração com Pai Nosso. Então, ou seja, nós somos filhos. Então, a visão que Deus tem para a família hoje, aqui, terrena, é a mesma visão que Deus tem quando ele olha para a igreja. Então, aquilo que eu falei no início, quando você olha para a Trindade, você vê família na Trindade. Automaticamente, você também vai ver família na igreja. Então, quando Jesus fala a respeito de noiva, olha só que interessante. Ele chama a igreja de noiva. E Jesus é o filho do Pai, que vai se encontrar com a noiva. Então, olha só. A festa que vai ter quando a igreja for arrebatada, como é que é o nome da festa mesmo? Bodas do Cordeiro. Essa bodas do Cordeiro, ela representa o quê? Uma festa de casamento. Aí você olha para a igreja hoje, Jesus chama de noiva. Mas quando você pega o livro de Cantares, ele chama a igreja do quê? Amada minha. Porque ali é uma declaração do noivo para a noiva. Exato. Então, ou seja, somos filhos e fazemos parte de um corpo que forma a noiva. Olha só que coisa interessante. Não rouba a cena, irmão. Já começou a roubar a cena? Isso que dá a fazer aula com o Juscelio. Né? Sim, o primeiro milagre de Jesus foi no casamento. Mas calma, Douglas, deixa eu chegar nessa parte. Gente, brincadeira à parte. Então, é isso. Você vê o quê? Olha só. Então, Deus, o que a religião faz com a igreja? A religião coloca a igreja como um monte de servo, um exército de Cristo. E sim, queridos, nós fazemos parte de um exército, fazemos parte, também servimos também. Mas só que em João 15, ele nos chama de amigos, mas em Mateus 6, ele nos chama de filhos. Antes de eu ser servo, eu sou filho. Antes de eu fazer parte de um exército, eu sou filho. Então, são posições que a igreja precisa entender e a igreja precisa trazer para si essa responsabilidade. Olha o tamanho da responsabilidade. Por exemplo, escreve só uma coisa. Você chega numa empresa e você vai fazer uma reclamação do serviço que foi prestado da empresa, certo? Você vai falar com o funcionário vai falar o que para você? Tem que falar com o dono, tem que falar com o patrão, tem que falar com o superior. Não é assim que ele vai falar? Ele fala, eu não posso solucionar para você. Né? Por quê? Porque eu só trabalho aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Quantas vezes não falei isso? A pessoa ia lá reclamar no Walmart, lá onde eu trabalhava, eu falei, filho, é aquele balcão ali, ó, fala com o gerente, eu não tenho nada a ver com isso, eu só sou funcionário aqui. Entende uma coisa, servo não tem responsabilidade, irmão. Servo não tem responsabilidade. Agora, é diferente quando você é filho do dono. Deu para entender? Quando você é filho do dono, você fala, seu pai, meu amigo, que fez isso aqui.
Aí você, opa, peraí, eu vou conversar com meu pai. Porque você traz para você a responsabilidade. Então, a responsabilidade da igreja, se você for colocar um monte de servo, cada um vai falar, filho, fale com Deus, fale com o pastor, fale com alguém aí, eu não tenho nada a ver com isso. Só sou um servo aqui. Mas é diferente quando você chama a responsabilidade do reino de Deus para você. Por quê? Porque eu sou filho do dono. Então, automaticamente Deus ele quer passar essa visão para a igreja. Que visão? De que ele é o pai e nós somos os filhos. Então há uma família aqui que precisa ser trabalhada. Muito bem, Tiago. É exatamente a parábola do filho pródigo. Tem um filho que está dentro de casa, que não saiu de casa, não sabia os direitos que tinha e se comportava como servo. E tem o filho que está todo errado na vida, mas se lembrou, sou filho. Voltei com meu pai. Então, assim, o posicionamento da igreja para a área familiar também é importante. Você vai ver que na igreja a gente costuma chamar o líder do quê? O líder, por exemplo. Como que os jovens chamam o Wilson? Chamam você de quê, Wilson? Fora os apelidos. É pai. É. E é o posicionamento certo, queridos. Por exemplo, o pastor da igreja. O pastor da igreja é o pai espiritual da igreja. Então, você vê que Deus ele tem esses princípios familiares dentro da igreja. Por mais que muitas vezes tenha um monte de filho que não respeita, desonra até, né? Mas o princípio de Deus é o pastor é pai. O pai faz o quê? O pai é aquele que cuida, é o que exorta, é o que guia, é o que corrige, é o que ensina. Não é esse o papel do pai? E a palavra pastor, você vai pegar o significado original de pastor no hebraico, é aquele que guia, é aquele que ensina, é aquele que confronta, é aquele que corrige, é a palavra pai. Então a palavra pastor, ela vem para pai. Então é por isso que o pastor é o pai da igreja. Então assim, você começa a entender que Deus ele tem esse princípio para trabalhar com a igreja de família. Olha só, antigamente se você não conhecesse o Douglas e você passasse por ele na rua, e aí, beleza? Não é assim? Agora quando você encontra com o Douglas, por exemplo, no mercado, você vai falar o que para ele? E aí, beleza? Não, paz querido, tudo bem? Paz irmão, não é assim que a gente faz? E aí irmão? Né? Entendeu? E aí, irmão, tudo certo, suave na nave? Não, mas vai ter um irmão na frente. Vai ter uma paz, irmão. Por quê? Porque é um costume de família. Você vai pegar os irmãos dentro de casa, eles têm um costume entre eles. Por exemplo, eu vou chamar meu irmão, eu não chamo meu irmão, boa, meu mano. É a nossa frase, boa, meu mano. Já sabe, eu quero falar com você. Então, cada família tem o seu. Eu tenho certeza, se você pegar seus irmãos, tem um jeito que você conversa com eles. É um jeito que só vocês entendem, mais ninguém. Então, assim, queridos, na família cristã é a mesma coisa. Então, Deus vai estabelecendo o princípio dele familiar. Por quê? Porque Deus entende que a família é um princípio de bênção. Olha só que coisa linda. Então, assim, do dia que você passou pela porta, aceitou Jesus e entrou para a família, você já não é mais um visitante. Você é um irmão da igreja que faz parte, tararau. Olha como Deus ele vai incluindo isso em nós, né? Então, ou seja, sai aquela responsabilidade de servo e entra a responsabilidade de filho. Deu para entender isso aqui, irmãos? Então eu preciso tirar a responsabilidade de servo e abraçar a responsabilidade de filho. Eu vou repetir isso aqui. Eu preciso tirar a responsabilidade de servo e abraçar a responsabilidade de filho. Por quê? Porque a responsabilidade do filho é muito maior do que a do servo. Então, por que existe pessoas no meio da igreja que hoje faz tanta coisa errada, desonesta e tal? Porque ainda se comporta como servo. E o servo é aquele negócio, querido. Eu bato o ponto, ok, deu o meu horário, eu bato o ponto e vou embora. Eu sou o empregado. Então a pessoa se comporta como tal, o filho não.
O filho não vai embora, o filho fica, né? O filho não frequenta, o filho pertence. Olha só que coisa linda, né? Então, eu não frequento aquela firma, eu faço parte daquela firma. Por quê? Porque o dono da firma é meu pai. Então, automaticamente, o filho está incluído nisso aí. Quando a gente vai trazer para a igreja, eu não frequento a igreja, eu faço parte da família. Porque eu faço parte daquela igreja. Então, eu sou parte daquilo. Está dando para entender, irmãos, isso aqui que eu estou querendo explicar? Então, assim, Deus ele tem esse princípio lá no céu, Deus tem o princípio para a igreja e Deus tem esse princípio para a sua casa. Amém? Então, esse princípio para a sua casa é o que a gente quer trabalhar aqui. Mas não adianta, não tenho como eu passar por aqui sem deixar isso claro. Então, o mesmo princípio que ele aplica nas regiões celestiais é o mesmo princípio que ele aplica na noiva, que é o corpo da igreja, e é o mesmo princípio que precisa ser aplicado na onde? Na minha casa. Então, aqui começa, então, algo interessante. Vamos lá. Uma família na eternidade. Ponto 1. A Trindade é um mistério para nós, há um só Deus manifestado em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são 3 deuses, mas um só. Pegou? Vou repetir. Olha lá. Não são 3 deuses, mas são um só. 3 pessoas numa unidade absolutamente perfeita que coexistem eternamente. E o que nos chama a atenção é que há um relacionamento de pai e filho da Trindade. O conceito de família é tão eterno quanto o próprio Deus. Então, esse conceito que Deus criou não é algo que é para acabar. Agora, deu para você entender por que Deus ele não é a favor do divórcio? Porque o conceito de família é para a eternidade. Não é para acabar. Não se acaba. Né? Por exemplo, quem que é o viúvo da história? Quem morreu ou quem ficou? Exato. Quem morreu. Se ela ficar, ela pode arrumar outro para ser marido. Está dando para entender? Ele já foi para a eternidade, ela ficou. Ou vice-versa. Então, o viúvo é quem vai, não é quem fica. Hã? É até que a morte os... Esse é o conceito de família para a terra. Agora tem o conceito de Deus que é para a família eterna. Nessa família eterna, por que o viúvo é quem vai e não quem fica? Porque ele já partiu para a eternidade. Pegou ou não? Eu vou desenhar isso aqui, irmão, para você pegar, hein? Ó, o viúvo já não está na terra mais. O juramento que foi feito no altar é até que a morte os... Então não existe eternidade para o casamento na terra. Entendeu? Por quê? Porque quando ele partir daqui, ele vai para 2, ou para um lugar ou para outro. Se ele for para o céu, salvo, ele já não vai mais como teu esposo. Entendeu? Ele já vai como noiva. Vocês estão entendendo, irmão, isso aqui? Está dando para entender ou não? Ou bugou? Se bugou, dá um sinal com a mão. Né? Vamos lá. O casamento, por exemplo, entre Rogério e Juliana é enquanto eles estão na terra. No dia que um dos dois partir, o juramento é até que a morte os... Então, ok. A Juliana continuou na terra. Ou o Rogério. Vai vir puxar o pé? Né? Olha só. O casamento acabou ali quando um dos dois partiu. Ou seja, no espiritual, há uma separação entre os dois. Por isso que a separação do luto no casal cristão dói tanto. Porque quando eles se casam em Deus, eles são unificados até no espírito. Há um pacto de alma entre eles. Irmão, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito forte. Isso aqui é profundidade. Eu conheço um pastor que a esposa dele faleceu.
E ele falou assim que quando a esposa dele foi para o hospital internada, o Espírito Santo visitou ele e falou assim, eu vou levar a tua. E ele falou que na mesma hora ele teve uma visão de um anjo vir e passar a espada no meio dele. Ele falou, pastor, eu senti que metade de mim saiu de mim. Estou levando a tua metade. Boa, amor, boa lembrança. Ele falou que ele teve uma visão que um anjo passou a espada no meio. E ele falou, eu senti que metade de mim saiu de mim. Na verdade, não era metade dele, era metade da esposa. Ela teve que voltar para casa. Então, ali acabou o casamento. Esse pastor, ele relatou para a gente que ele sentiu. Ele falou, pastor, até hoje eu sinto um vazio do outro lado. Então, assim, quando isso aconteceu, Deus recolheu a esposa. Então, pega aqui comigo. O corpo da esposa já não está casado mais. O que a esposa é agora? Ela é o espírito que voltou para casa, que voltou para a sua origem. Por isso que lá no céu não tem casamento. Só vai ter um casamento no céu. Quem vai casar? O noivo e a noiva. Jesus e a igreja. Não vai ter outro casamento. Então, lá quando partiu daqui, o espírito, a alma dela, voltou para a origem dela, que é o céu, automaticamente ela não foi como a esposa do pastor que ficou. Ela foi como a filha que voltou para casa. E lá em cima, ela vai junto com o corpo todo, sentar na mesa e participar das bodas do Cordeiro com o noivo. Então ali acontece, então, vamos dizer assim, o casamento entre Jesus e a igreja. Deu para entender, queridos, agora ou não? Ou bugou ainda? Está bugado ainda ou não? Não? Então presta atenção aqui. Então o casamento aqui na terra, ele não é eterno, mas o casamento da família eterna é no céu. Então nós vamos ter uma família, nós participamos aqui na terra de uma família que vai ser eterna. Então lá nós seremos sempre ou a noiva ou o filho. Então somos as pessoas que estão voltando para casa. Amém, queridos? Até aqui? Posso continuar? Bora lá então. 2. A família no começo de tudo. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, lá em Gênesis 1, 26, transmitiu para ele o sentido e a necessidade de viver em família. Vou repetir isso aqui. Transmitiu para ele o sentido e a necessidade de viver em família. Por isso, Adão buscou no meio da criação alguém que lhe correspondesse. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz: mas para o homem não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Gênesis 2:20. O próprio Criador expressou uma insatisfação após ter feito todas as coisas perfeitas. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. Até então, Deus tinha dito que tudo era muito bom. Gênesis 1:31. Mas havia algo faltando: dar ao homem uma companheira e a possibilidade de viver em família. Então, olha só como que Deus ele trabalha perfeito, né? O trabalhar de Deus ele é perfeito. Ele cria o homem, ele trabalha no homem, mas percebe que está faltando alguma coisa, né? Está faltando aquela que vai brigar com ele, que vai chamar a atenção dele, né? Está faltando aquela que vai falar, não deixa a toalha em cima da cama, né? Está faltando aquela, esqueceu a cueca no banheiro de novo, né? Então, tipo, sempre vai faltar a pessoa que vai te ajudar a ter uma vida, né, organizada, uma vida arrumada, né? Que vai ajudar vai ajudar a fazer você não andar todo amassado da rua, né? Que não vai deixar você andar fedido por aí. Então, tipo, é a mulher que cuida do homem. Então, Deus preparou uma companheira para Adão para fazer com que Adão tivesse uma organização na vida. Tivesse uma vida equilibrada, né? Uma vida arrumada. Então, você vai ver aqui que o começo de Deus para Adão fez ele primeiro, mas dele Deus tirou então a mulher como companheira, como auxiliadora, como ajudadora. Entenda bem isso, essa expressão, né? Deus não deu para o homem uma escrava, Deus deu para o homem uma auxiliadora,
né? Deus não deu para o homem uma escrava, uma serva, né? Deus deu para o homem uma pessoa para auxiliá-lo, né? Então, cabe ao homem, irmão, fazer o jeito certo. Se o homem fizer do jeito certo, vai dar certo. Se o homem fizer do jeito errado, vai dar ruim, né? Então, assim, tudo depende do Adão aqui agora. Então, por que que o pecado, ele só se estabeleceu quando Adão comeu do fruto? Não é porque foi somente Adão que ouviu, mas porque Adão era o cabeça. Então, por que que Deus fez o homem primeiro, né? Piadas à parte e brincadeira à parte, por que que Deus fez o homem primeiro? Porque Deus já instituiu o homem como cabeça da família. Então, Deus colocou o homem para ser a pessoa, a cabeça pensante, o provedor da casa, o cuidador, aquele que zela, aquele que protege, aquele que cuida, aquele que ampara. Então, agora Deus vai preparar uma pessoa para auxiliá-lo, né? Para ser a pessoa que vai estar do lado dele. Então, tipo, né? Essa é a fulana de tal, a esposa do Adão, né? O Adão não é sozinho, o Adão tem uma companheira, tem uma ajudadora. Irmãos, isso é um ponto que em muitas casas, e eu digo, irmão, com tristeza do coração isso, em muitas casas cristãs não se tem esse ponto de equilíbrio dentro das casas, né? Ainda mais hoje, no mundo que nós estamos, nesse Brasil maluco que a gente está vivendo, onde o feminismo está tomando conta, onde as mulheres hoje têm uma independência, mas ainda precisam ter um marido. De acordo com a Bíblia Sagrada, não tem isso. O homem continua sendo, mas a mulher ganha mais do que o homem, mas ele continua sendo o sacerdote da casa. Não mudou para Deus, né? Então, assim, hoje em dia nós vemos aí uma posição muito forte feminista, de mulheres que querem e têm o direito de ter os seus direitos respeitados, mas não podemos fugir do princípio bíblico, e o princípio bíblico é: o marido ainda é o sacerdote, e a esposa é a companheira, a auxiliadora do marido. Então, assim, existem muitos lares hoje que estão totalmente desestruturados, porque o homem obedece à esposa, não que ele não deva ajudá-la, mas o homem ser comandado pela mulher, né? Isso para Deus foge do princípio cristão. Para a Bíblia Sagrada, foge totalmente do princípio. Então, o homem ele pode ter o auxílio da esposa, desde que o homem ele entenda: eu sou o sacerdote da casa, né? Eu já trouxe essa expressão aqui, eu vou repetir ela, de lembrar que a esposa ela é a coluna da casa, mas o marido ele é o telhado. Então, o marido é o que protege a casa. Então, se o marido fugir da responsabilidade dele, fugir da posição, do papel que Deus deixou para ele, automaticamente a casa dele vai ficar exposta. E aí você pode perguntar para os construtores que estão na aula hoje: com tempo, com chuva, quanto tempo a coluna vai durar? É só parar para perguntar para um construtor. Deixa exposta a coluna, deixa bater sol, bater chuva, deixa bater o frio, bater o calor, e vamos ver quanto tempo vai durar essa coluna. Em quanto tempo ela vai começar a se desgastar. Então a mulher pode ser firme, veio da costela, né? Não veio do barro, veio da costela, como a gente ouve, né? É forte. É verdade, a mulher é tudo isso. Mas se não tiver a proteção do marido, a mulher não é nada, queridos. Você quer que eu responda isso como? Bom, vamos lá. Quando mais... então, por isso que eu estou perguntando para você como você quer que eu responda isso. Vamos lá. O marido, quando ele é o... Eu não queria usar essa expressão aí, né?
Tipo assim, se a mulher não tomar a rédea, não acontece nada, não é isso? Bom, vamos lá, irmãos. Vou tentar responder na mais educadamente possível isso aí, tá? Até porque eu estou no YouTube. Vamos lá. Gente, se o marido está desse jeito, ele é um marido omisso das suas responsabilidades. Tá? Ou seja, ele não está sendo o marido. Ele passou, entenda assim, vamos lá. No casamento funciona assim, tá, irmãos? Preste atenção aqui. O casamento funciona assim. O casamento, Deus ele olha o casamento, ele olha a família também com hierarquia, porque Deus trabalha com hierarquia. Então vamos lá. O marido, ele recebe a autoridade de sacerdote da casa. A esposa recebe a autoridade da auxiliadora, da ajudadora do marido, ou ela é companheira do marido. Juntos, os dois governam a casa deles. Mas, por exemplo, na igreja tem o pastor, tem o evangelista, tem o presbítero, tem o diácono, não é assim? Dentro de casa tem o marido, tem a esposa, tem o filho mais velho, tem o filho do meio, tem o filho mais novo. Automaticamente o mais novo precisa respeitar o do meio. Os dois têm que respeitar o mais velho, e os três têm que respeitar a mãe e o pai. Está dando para entender mais ou menos? Quando a mulher começa a fazer o papel do marido, o marido está sendo omisso nisso, ele está passando para a esposa a autoridade de sacerdote da casa. Pastor, onde está o problema nisso? Aí, o problema nisso está que quando eu rejeito a autoridade que Deus confiou nas minhas mãos, eu não entrego ele para a esposa, eu entrego para Satanás. Uma amiga minha é B.O., hein, amor? Cuidado com esses negócios. Então, aí ela tinha que ter passado pela ADMAI para fazer o pré-casamento, para descobrir algumas coisas. Exemplo, amados, é aquilo que eu falo para essa mocidade, essa juventude hoje em dia. Meu, o namoro ele não é para beijar na boca. O namoro é para conhecer com quem tu está querendo se envolver pro resto da sua vida. Tipo assim, essa frase não pode sair da cabeça dele, entendeu, pais? Essa frase não pode sair da cabeça dos seus filhos. É pro resto da tua vida. Pensa o que você vai fazer. Pensa, tem que pensar. Porque hoje em dia, eu me apaixonei por um gatinho e depois saí todo arranhado. Tá entendendo? Então assim, gente, é algo que os nossos filhos, filhas, meninos e meninas, tem que ouvir. Filho, entende uma coisa, tu quer se relacionar com essa pessoa? Quero, pai, legal, só que entende, é para o resto da tua vida. Não é para ficar, não deu certo, eu vou começar a namorar outro. Não deu certo, eu vou namorar outro. Não, não é. O namoro cristão não é assim. Olha só, vamos pegar um exemplo bíblico aqui? Abraão olhou para Isaac e falou: meu filho está chegando numa idade, precisa casar logo, sumir daqui que eu não vejo a hora de ficar com Sara sozinho. O que ele faz? Queridão, meu servo favorito, vai buscar uma esposa para meu filho. E era assim. A menina saía de casa com 9 camelos de ouro, cheio de presente, indo para quem? Para uma pessoa que ela nunca viu na vida dela, mas ela já sabe, é meu marido. Quando estão juntos, descobre o que é um outro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o camarada vai na tua casa, né? Estou falando para os pais que têm filhas. Vai na tua casa, vai pedir a mão dela em namoro. Se tu não colocar um controle, vão ficar se esfregando na caixinha de luz. Se não tiver um controle arrumadinho, é perigoso avançar o sinal e trazer uma maldição absurda para a vida. Aí lá na frente descobre, ele não é compatível comigo, não é muito legal esse cara, não. Gente, e as igrejas estão cheias disso. São o quê? Famílias desgovernadas. Por culpa de quem?
Pergunte para mim, por culpa de quem, pastor? Esse ano eu não vou responder nada. Por culpa de quem? Não, não é por causa do culto, não. É porque o pai não está sendo pai, queridos. Eu já falei isso na aula passada, né? É culto para estar todo mundo aqui. Então, mas aí que tá. O que falta hoje dentro das casas não é apenas uma regra. Porque a regra ela vem para tentar inibir o pecado. O que está faltando entre os pais e os filhos hoje é uma coisa chamada relacionamento. Porque a regra respeita o relacionamento. Então, na ausência do relacionamento, vem a incumbência, vem a regra. Aí o filho que não tem relacionamento com o pai, ele burla a regra só para sacanear o pai dele. Então o que falta hoje entre pai e filho? Relacionamento, não tem. Por quê? Porque o pai está sempre trabalhando, porque o pai não liga para a família, porque o pai não tem tempo para ele, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos. Então pergunte para os pais da igreja, quanto tempo você teve de conversa com o teu filho essa semana? Você vai ver que o filho está no quarto com tablet, com computador, com videogame, com outras coisas. E o pai está na onde? Se acabando de trabalhar. Então ele não consegue tirar um tempo para a família. Então, amados, entenda isso. Eu preciso ter um tempo para mim. Eu preciso ter um tempo para minha esposa. Mas se eu sou pai, eu preciso arrumar um tempo para meu filho. Isso é bíblico, gente. Isso é bíblico. Isso é de Deus para a igreja. Então, por que hoje a filha tem medo de falar para o pai que está gostando do menino da escola? Porque ela sabe que na hora que ela abrir a boca e falar, pai, eu estou gostando, o tapa vai comer. Não tem conversa, não tem diálogo. Exemplo, o que tem de filho que vai aprender, por exemplo, querido, sobre sexologia na internet, é só você pesquisar. Está tudo lá. Por quê? Porque o pai e a mãe não conversam com os filhos. Tenho vergonha de falar que o meu pai terceiriza o serviço. A internet faz o teu papel, os amiguinhos da escola fazem o teu papel, os professores agora estão fazendo o teu papel porque os pais estão omissos. Então, assim, automaticamente, quem está sendo prejudicado nisso tudo? Os filhos. Por causa de quem? Por causa da omissão do pai. Então, trabalhar é certo, preciso trabalhar, preciso manter minha casa, preciso ter dinheiro para sustentar minha esposa, sustentar os gostos da minha esposa, sustentar meus filhos. Tenho responsabilidade, mas eu preciso achar um tempo na minha vida, aonde está o dia. É por isso que, antigamente, a gente tinha uma coisa chamada culto no lar, que era o tempo que parava para ficar a família. Então não entra o pastor de fora, não entra os obreiros de fora, não entra os amigos, é só o pai, a esposa e os filhos. Por isso que você é uma bênção, meu amor. Eu acertei na Mega Sena quando casei com você. Vamos lá. Ponto 3, que já é 8 e pouco já, meu, misericórdia. A família no desenrolar no plano de Deus. Deixa eu pegar com vocês isso aqui. A partir do Éden, e mesmo após a queda do homem, Deus passou a usar as famílias para levar avante o seu projeto de encher a terra com a sua glória. Poderíamos nos lembrar de Noé, em Gênesis 7, e de tantos outros, entre eles Abraão ocupou um lugar especial. Deus lhe fez uma promessa de abençoar todas as famílias da terra através de seus descendentes. Uma família abençoando todas as famílias do mundo. Uma família que gerou uma nação que se tornou testemunho de Deus para todos os povos.
eis o resumo do que Deus está fazendo na história, geração após geração. Então aqui Deus ele traz essa ênfase exatamente para Abraão, porque ele é o pai da fé, né? Você vê que todo mundo, todo o povo judeu, hebreu, chama Abraão do quê? Do pai da fé, né? É o princípio de tudo, é o patriarca da família. Então, olha como eles enxergam isso aí, né? 4, uma família de Nazaré. Olha só onde veio parar a família de Abraão. A promessa feita a Abraão teve o ápice do seu cumprimento numa família de Nazaré. Chegada à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho unigênito para nascer de uma mulher, a fim de cumprir toda a sua vontade. Assim, Jesus veio à luz e cresceu no seio de uma família humilde e temente a Deus. Antes de ser conhecido como Messias, todos sabiam que ele era o filho do carpinteiro e que eram sua mãe e seus irmãos. Os laços familiares foram as primeiras coisas mais evidentes na vida de Jesus. Não por coincidência, aqui chegou a parte que o Douglas já falou, ele começou seu ministério público numa festa de casamento, transformando água em vinho, como quem diz, eu vim para trazer vida à família. Né? Então, ou seja, nessas festas de casamento onde acaba o vinho, Jesus faz ali um milagre da transformação, né? Da água em vinho. Ali ele traz, o vinho simboliza alegria. Então aquele casamento ficaria sem alegria, teria ausência de alegria, né? Automaticamente a gente entende o que Jesus ele fez com que aparecesse. Então ele fala, eu vim trazer alegria para a família, eu vim trazer alegria para o casamento. Então, automaticamente, irmãos, a gente vê aqui que Deus ele tem esse princípio nele, é algo que está no coração de Deus, é algo que Deus estabeleceu. E hoje a gente também precisa entender que esse projeto, esse sonho de Deus, esse princípio que Deus tem tentado estabelecer nas famílias, é o principal alvo de Satanás, como a gente está falando aqui agora, né? Satanás ele quer destruir de todo jeito. E a gente já vai entrar nessa parte aqui. Deixa eu ler o último ponto aqui, que é o 5. Uma igreja que nasceu nos lares. Após a morte e ressurreição de Jesus nasceu a igreja. Desde os seus primeiros dias, o ambiente onde a vida de Deus foi liberada era um ambiente familiar. Quando o Senhor ainda treinava os seus discípulos durante seu ministério na Galileia, enviou-os a pregar e o evangelho e buscar casas dignas que recebessem a palavra de Deus. Eles aprenderam a lição. A primeira igreja em Jerusalém nasceu nas casas e cultivou hábitos familiares. O despeito do crescimento estrondoso das grandes reuniões públicas era partindo o pão todos os dias nas casas que eles se infiltravam na sociedade e faziam a diferença. A doutrina apostólica sempre ressaltou o valor da família. Ensino abundante foi deixado pelos primeiros líderes da igreja para que os lares fossem uma expressão viva do reino de Deus. As cartas de Paulo e Pedro estão cheias de recomendações e princípios sobre o tema, numa demonstração clara de que as famílias abençoadas são a base de uma igreja gloriosa. Então aqui eu volto de novo para aquilo que eu falei no início da aula, né? Primeiro projeto de família no céu, segundo projeto de família, a igreja, e o terceiro projeto de família para Deus, que precisa andar junto e ligado, funcionando, é a nossa casa. Então a nossa casa ela é um reflexo do que Deus espera de uma família. Então as pessoas, os teus vizinhos, as pessoas que andam próximas a você, as pessoas que te conhecem, elas precisam olhar para a tua casa e falar, eu vejo Deus na sua casa. Por causa de quem? Por causa da sua família. Então, se teu vizinho, se a tua casa não é um testemunho, automaticamente está faltando algum princípio dentro da sua casa. Então, esse, irmãos, é um objetivo dessa lição. É trazer esse despertamento para dentro dos lares, né? Então, como a pastora falou aqui, e aquilo que eu estava explicando, a mulher ela é forte, ela é a coluna, mas toda a coluna sem uma proteção, ela não dura muito tempo. Então o marido ele é o telhado, ele é aquele que segura
o que vem para tentar abalar a estrutura da casa. Então, assim, queridos, a nossa igreja, ela abriu essa visão, ou pelo menos o pastor da igreja, abriu a visão para trabalhos nas casas. E por que disso? Para fazer com que as casas entendam, que os homens das casas entendam, que ele é um responsável e que a esposa também tem responsabilidade. Irmãos, eu não sei se você já passou por isso, se você entende isso, ou se você já viu isso acontecer com alguém, mas você pode reparar que quando geralmente o marido ele está na igreja com a esposa e ele sai, ela fica sozinha e geralmente ela não dura muito tempo. Ela resiste por um tempo, mas ela não dura muito tempo. Pode falar, filho. Tá, mas pode falar, mas faz alto, porque eu não estou te ouvindo. Quando só você serve a Cristo na sua casa, boa pergunta. É uma batalha. Só que aí é importante você lembrar assim do ponto. Lembra que eu falei assim que existe a família celestial, a família igreja e a família casa. Quando o teu pai e a tua mãe faltam lá, você tem um pai aqui, você tem uma mãe ali. Então você está guardada, está amparada, está debaixo das nossas orações. Você vai ter que ter um equilíbrio de saber honrar a Deus e honrar a sua casa, seus pais. Mas na oração você vence isso. Entendeu? Na oração você vai vencer. Agora, se você não está desprotegida, você está amparada, entendeu? Porque você tem um pastor, você tem uma pastora. E depois do pastor e da pastora tem um pai celestial, que quando o pastor não está, ele entra. É uma lâmpada acesa na casa dela. Em nome de Jesus, no dia toda a casa vai brilhar. Amém? Queridos, então, o que eu estava querendo explicar é exatamente isso, tá? Então, deu para ter esse ponto inicial sobre família, irmãos? Está dando para pegar? Então, vamos entrar aqui num outro slide que eu quero compartilhar com você sobre a função do adversário. A gente sabe que João 10 já fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Ok. Agora, quando a gente traz para o lado da família, você vai ver que Satanás nunca ignorou os desígnios de Deus. Ele é um profundo conhecedor do plano eterno. Exatamente por isso, conhecendo a centralidade da família, no desenvolvimento do propósito de Deus, ele se tornou seu inimigo mortal. Desde o Éden, quando desestabilizou o primeiro casal com suas sugestões perniciosas, ele tem atacado impiedosamente. Então, ou seja, é um projeto que Satanás conhece bem, porque ele veio de lá, ele sabe o que Deus planejou, ele participou de tudo isso, e hoje, sabe tipo assim, vamos tentar dar um exemplo aqui, entre Deus e Satanás. Sabe aquela pessoa que ia na tua casa sempre? Ela ia na tua casa, ela sentava na mesa com você, ela conhecia alguns planos seus, porque vocês se achavam muito amigas. Aí de repente ela vira a casaca e vira a cara para você, não quer mais falar contigo e se transformou na sua arquirrival. É mais ou menos o que aconteceu entre Satanás e Deus. A única diferença é que eles nunca foram amigos. Deus sempre foi Deus e Satanás sempre foi anjo. Então assim, mas ele estava lá. Então ele estava nas regiões celestiais, ele conhecia as reuniões que eram feitas, ele participou de alguma delas e sabe que desde o início, do início de tudo, o plano de Deus sempre foi família. Então está aí um ponto que Satanás quer destruir. Gente, e vamos falar a verdade? A nossa vida, se a gente não tomar cuidado, a gente também cai nas tentações.
Olha só, para observar. Você já viu alguma vez alguma casa, alguma família, que você olha e fala assim: nossa, como que ela pôde trair esse marido? Ele faz de tudo por ela. Dá carinho, dá amor, dá atenção, não falta nada, não é um cara feio. Aí você vai olhar o homem que a mulher caiu. Feio para dedéu, não tem condição para nada. Alguém já viu isso ou só eu já vi isso aí? Então são pessoas que você vê que tem o quê? Tem o dedo do cão aí, irmão. Ou vice-versa, ou é o marido que larga uma esposa linda para pegar uma fubanga da esquina. Está entendendo, irmãos? Você percebe que é o quê? Há uma ação demoníaca. Então a gente sabe, eu não vou entrar para o lado de batalha espiritual aqui agora e explicar isso para você, que espírito maligno que faz isso, mas a gente sabe que tem uma ação maligna correndo atrás disso aí. Sim, tem uma lacuna aberta. Então assim, Satanás ele trabalha exatamente na onde? Nas casas. Ele sabe que se ele desestabilizar a casa... Irmãos, exemplo, vamos pegar aqui, bastardia. Quando você pega um filho bastardo, você percebe que a casa desse filho é uma casa desestabilizada. É o pai que não se dá com a mãe, é o casal que se separou e a mãe criou o filho sozinho. Pode pegar, fazer um mapeamento que você vai achar. São pessoas que têm uma casa toda arrebentada. A mulher com certeza já não é o primeiro casamento dela, deve ser o segundo ou terceiro. Aí você pega filhos revoltados porque a mãe largou o pai. Aí ele já cresce revoltado. Esse menino, com certeza, se ele não encontrar Jesus no meio do caminho, ele vai cair para o lado do crime, para o lado da facção, para o lado de coisa perigosa, e vai se transformar num delinquente. Isso é fato. Então a gente vai falar assim: pastor, isso é uma coisa que acontece de coincidência? Não, irmãos. Não existe coincidência para quem conhece a Cristo. Nós sabemos que quem conhece a palavra sabe que tem uma ação por trás disso aí. Automaticamente você entende o quê? Satanás conseguiu desestruturar uma casa. Agora você pega aquela casa, onde o pai faz o papel dele, onde ele é a cobertura da casa, onde a mãe faz o papel dela, que é a estrutura da casa. Você vai ver filhos crescendo, educados, com limite, filhos aprumados, filhos que se dedicam à palavra de Deus, filhos que estão ali alicerçados, que têm em casa um exemplo. Porque é diferente de eu falar para o meu filho: você tem que ler a Bíblia. É diferente que você fala assim: vai ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. De você falar: filho, vem cá, vem ler a Bíblia com o pai. Como que eu, como pai, vou cobrar algo do meu filho que o meu filho nunca me viu fazendo, gente? Como que eu posso? Como que eu vou conseguir fazer isso? O seu filho, meu irmão, você que é pai, você que é mãe, você tem que entender que o seu filho, ele te observa. Você quer ver só uma coisa que me revolta muitas vezes? É eu ver vídeo na internet da mãe e do pai dando risada do filho falando palavrão. O filho só fala palavrão porque o pai ensinou. Não, pastor, eu nunca ensinei meu filho a falar isso. Ensinou quando ele viu você falando. Os maiores agressores hoje de mulheres são filhos que viram os pais batendo nas mães. Eu conheço filhos que fumam porque cresceu com a mãe fumando do lado deles. Ah, tem uma ação maligna, mas também tem o exemplo. A disciplina corrige, mas o exemplo arrasta, irmãos. A disciplina corrige, mas o exemplo ainda arrasta pessoas. Tem pessoa, seu filho vai começar a fazer o que você faz. Sua filha vai começar a fazer o que você faz, minha irmã. Se você anda assim, ela vai andar assim. Ai, filha, que bonitinho, não, coloca algo mais curto. E tá aí. Tá aí. Ai, que bonitinha, requebrando até o chão. Ela viu a mãe fazendo, por isso que ela fez também. E se a mãe não mostrou, a mãe falou: fica quieto, tô aqui, ó. Toma aqui o tablet na mão, vai assistir desenho. Aí o desenho está ensinando. A internet está ensinando.
Então os pais hoje estão terceirizando o trabalho de pai. E é por isso que os filhos estão crescendo tudo doido, gente. Está parecendo uns alienígenas hoje em dia, os filhos. A gente não dá para entender mais nada dessa vida. Não respeita mais ninguém, não tem educação, atropela. Gente, é criança. Me desculpe, irmãos, mas eu preciso ensinar isso para vocês. É feio criança entrar no meio de conversa adulta. É feio, irmão. Não, pastor, é que ele é assim mesmo, ele é descolado. Não, irmão, é falta de educação mesmo. Não é legal isso, é falta de educação. Você quer ver? Eu fico sem graça e me dá vontade muitas vezes. Eu vou falar isso aqui, irmão. Eu vou falar isso aqui. Vai ficar gravado. Depois você assiste lá de novo, porque eu vou falar. Eu fico constrangido e me dá vontade de chamar a atenção da criança. Quando eu estou conversando com o pai dela e ela entra no meio do assunto e começa a dialogar como se ela fizesse parte do assunto, do adulto. É feio. Sabe o que significa? A casa está bagunçada. O pai não está fazendo o papel de pai. E a mãe não está fazendo o papel de mãe, queridos. É isso que é. Esse é o reflexo. Seu filho na rua é o seu reflexo em casa. Ele viu isso, ele copiou isso de você e ele está fazendo isso aí. Então ele acha bonito. Porque na cabeça dele, ele está, nossa, entrei na conversa junto com meu pai, com o meu pastor, cara. Nossa. Sai da conversa se sentindo o top. Mas não é feio. Não é ambiente para ele. É ambiente para o pai e para o pastor conversar. Ou para o pai, o patrão, o pai e alguém. Não era ambiente para ele, é ambiente de adulto. Então, irmãos, isso significa o quê? Está faltando alguma coisa lá. Está faltando algum detalhe lá. Então, queridos, a gente tem que se atentar para isso. Olha só, ponto 1, o caos dos nossos dias. A desestruturação familiar causada pelos ataques do inferno chegou ao ápice dos nossos dias. Paulo já profetizava sobre esses tempos difíceis, quando os homens seriam tomados pela impiedade e os relacionamentos familiares seriam destruídos. Está lá em Timóteo 3. Timóteo 3, vou até pegar com você aqui, eu peguei outro versículo de João também, mas deixa eu pegar com você aqui esse versículo. Segunda carta aos Timóteos, as mulheres devem estar lendo ou já passaram por aí já? Elas estão no propósito, né? Já estão lá? Vamos lá então, ó, 2 Timóteo capítulo 3. Versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Gente, isso é sério. Isso é muito sério. E o duro é a gente ver que nossos filhos estão pegando esse caminho. E por quê? Porque nós também estamos neles. Olha a situação que nós hoje precisamos organizar. A gente pergunta, por que, pastor, que Deus não está abençoando minha casa? E muitas vezes é por causa de detalhe como esse. Eu preciso lembrar você de uma coisa, porque eu estou estudando esse texto, já tenho já uns 2 dias, eu até comentei com a minha esposa hoje na hora do café, da manhã. Eli era o sacerdote do momento. Foi o camarada que liberou a palavra profética sobre a vida de Eucana e Ana. É onde gerou Samuel, e Samuel chegou lá, no altar de Deus. Mas Eli, com o tempo, ele viu os filhos dele crescendo. E se você pegar para ler o texto, você vai ver que Deus fala, Eli, arruma a tua casa, Eli. Organiza a tua casa, teus filhos estão sem limites. Teus filhos pegaram o caminho, ele chamou a atenção dos filhos por uma vez. E nunca mais Eli corrigiu os filhos. Quando Deus chama Samuel, Deus fala, Samuel, é o seguinte, Eli vai pagar um preço caro, porque eu avisei para ele,
Eu avisei o que eu ia fazer. Os filhos deles estão acabando com o meu altar. Estão destruindo tudo que eu fiz com o meu povo. E por causa deles a maldição está chegando para o povo todo. Ele vai pagar o preço. Eli já estava cego. É quando você pega Samuel 4, que acontece a guerra. Ofni e Finéias pega a arca achando que a presença estava lá ainda. Só que a arca já não estava, a presença já não estava na arca. Porque Deus não consegue andar junto com o pecado. E agora você vai ver que eles levam a arca pensando que é ter garantia de vitória. Eles perdem a batalha, os filhos morrem em batalha, a arca é levada pelos filisteus, e você vai ver que quando a notícia chega para Eli, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. O final da história de Eli é o final da história de um pai derrotado, queridos. É um pai derrotado. É um pai que podia mudar o curso da história da família, mas ele preferiu se omitir, ser omisso com os filhos, de não disciplinar, não corrigir, não ter relacionamento com os filhos, e os filhos estavam usando o altar de Deus para se prostituir, amados. E muitas vezes nossas casas, elas estão pegando o mesmo caminho. Então por que Deus hoje traz um estudo desse para essa casa? É porque Ele quer arrumar alguma coisa que está fora do padrão. E não adianta, irmãos, nosso Deus, ele é padronizado. Pode passar o tempo, séculos, anos, não adianta, nosso Deus sempre vai ter o mesmo padrão. Ele é imutável, ele não muda, ele não muda nada nele. Ele continua requerendo que nós tenhamos a glória de Deus em nós, que tenhamos a presença. Ele continua exigindo de nós. Então, o meu papel de pai é pegar o meu filho e perceber que ele saiu da linha, corrige o filho. Como, pastor? A Bíblia fala com vara, mas corrija do teu jeito. Mas corrija. Não deixa teu filho passar do ponto. Ah, mas ele é pequenininho, é de pequenininho que começa a correção. Não adianta. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, e não me leve a mal, mas surra não corrige. Surra é disciplina. Então, se pegar seu filho e corrigir com vara, como a Bíblia diz, sim, tem momentos que tem que dar uma... Mas não é isso que corrige teu filho. E não é isso que muda teu filho. Foi aquilo que eu acabei de falar aqui. O relacionamento, ele inibe regras. Quanto mais relacionamento você tiver com seu filho, mais você vai conseguir instruí-lo, ensiná-lo, fazer com que ele se comporte, fazer com que ele tenha ciência das coisas. Quando o teu filho fugiu do relacionamento, é a hora que a cinta come. Mas agora, se surra resolvesse, o meu irmão nunca era para ter entrado para o mundo do crime. Porque aquele apanhou, nego, e eu também. Estava conversando com o Otávio ontem, nós estávamos fazendo a mudança do Giba, nós estávamos fazendo esse negócio de apanhar. Ele falou, nossa, minha mãe dava uma cintada. Eu falei, filho, quando minha mãe vinha com a cinta, não era a cinta que chegava em mim, não. Era a fivela. Nós não apanhávamos esse negócio de cintinha de chinelo, não, irmão. Minha mãe falava que chinelo deixava sem vergonha. O negócio com a minha mãe era colher de pau. Se nunca apanhou disso, nunca queira. Minha mãe era daquela, filho, que a primeira coisa que viesse na mão, ela atacava. E já tomei correntada. A corrente do portão alcançou as pernas. Meu irmão apanhava como se fosse um homem, filho. Lá era soco. E meu irmão virou um doido do crime. E eu louvo a Deus que hoje ele foi restaurado. Só não está na casa de Deus ainda, mas conhece a palavra e sabe das coisas, comenta, conversa com você como se fosse crente há 20 anos. Tem temor de Deus. Mas não mudou nada. Eu fui para um lado, ele foi para o outro. Surra não resolve, irmão. O que está faltando nas casas, eu volto a dizer, o que falta entre pai e filho hoje é relacionamento. Os pais não querem gastar tempo com os filhos.
Gente, os pais não querem gastar tempo com os filhos. Começa um devocional com seu filho todo dia pela manhã. Eu vejo mães fazer isso aqui, eu acho lindo. Eu acho lindo a mãe que fala: filho, na mesa, com o café, o pãozinho lá e a Bíblia do lado. E a mãe: está aqui, filho, vamos meditar. O teu pai está trabalhando, mas estamos aqui, vamos meditar. Falta, os pais não querem gastar tempo. Ai, tem que levar para o ensaio. Não quer levar o filho, não quer deixar o filho na igreja, não quer deixar o filho participar das coisas, é porque vai dar trabalho. Gente, em nome de Jesus, vamos despertar para isso. Nossos filhos estão rodeados por pessoas que querem arrastar eles para a prostituição, para a criminalidade, para as coisas erradas. Se nós hoje, como cristãos, não tomar uma posição e mudar isso dentro de casa, a escola vai fazer a cabeça do teu filho, meu irmão. Nós pegamos um governo agora que é totalmente desfavorecido de família. Cara, é um camarada que já casou com não sei quantas mulheres, que está com uma que é mais nova, que só está pegando o dinheiro dele, está gastando o dinheiro do Brasil agora, e nós... Ixi, vai para o YouTube isso aí, meu Deus do céu. Né? Então, gente... Gente, estão tentando arrancar o nome de mãe do pai do RG, cara. A gente pega que princípio de honra vai ter o Brasil daqui a um tempo? Agora estão brigando, não sei se deu certo, porque eu não acompanhei a reportagem, mas estão tentando legalizar o aborto. Gente, isso é o que nós estamos vendo, fora o que está escondido. Que só vai chegar assim, ó, papum. Nossa, teve uma reunião secreta, liberaram, está liberado. É assim que está acontecendo no nosso país. Olha lá, vai estar para liberar o negócio das drogas. Então, daqui a tempo vai passar um menino na rua falando: eu sou um avião. Gente, é absurdo atrás de absurdo. Quem pode proteger os nossos filhos? Os pais. Então, amados, eu vou falar isso mais uma vez porque nós precisamos se atentar a isso. Nós temos que trabalhar, nós temos compromissos, temos que pagar a conta, mas não se esquece, Deus te entregou uma família nas tuas mãos. Eclesiastes capítulo 12 é o meu versículo desde o ano passado, versículo 14. Tudo aquilo que me veio à mão para fazer, eu terei que dar conta a Deus, quer seja coisa boa ou coisa ruim. Eu vou dar conta do sangue dos meus filhos. Eu vou dar conta dos meus filhos. Gente, eu como pastor, como pai espiritual, eu vou ter que dar conta que se eu ensinei, se eu não ensinei, se eu pratiquei, se eu não pratiquei, se tu me ouviu, se você não me ouviu, se eu te chamei sua atenção, se eu não chamei, eu vou dar conta disso. Imagine você que é pai de sangue dessa criança. E a gente não quer gastar tempo não, irmão. Isso aqui hoje que eu estou trazendo para vocês aqui, tem uma semana que eu estou avisando, falei: gente, não falta. Irmãos, não falta, vem para o ensino, porque isso aqui vai fazer falta para vocês amanhã. Se já não está fazendo falta hoje em algumas casas. Porque ninguém quer ensinar isso aqui quer tempo, irmão, isso aqui gasta tempo. Olha que eu estou 1h30 já falando com vocês. Está entendendo? É isso que você tem que fazer com seus filhos. É chamar o filho de canto e falar: o meu pai, ele tinha um costume que eu odiava, irmão. Eu odiava. Eu chegava da escola, ele falava: deixa eu ver teu caderno. Para que ele falava aquilo, irmão? Eu falava: pai, tem coisa que o senhor faz que é desnecessário. Qual que era o meu objetivo? Era chegar em casa, fazer os meus afazeres, porque eu tinha uma regra lá em casa, né? Tinha a tarefa, eu tinha que fazer minhas tarefas para depois eu fazer outra coisa. Então, eu chegava da escola, eu arrancava o uniforme, já fazia minhas tarefas, porque dali eu já ia para o campo jogar bola. Essa era a minha vida. Meu pai falou: não, querido, tem treino hoje não. Aqui, ó, lição de casa para fazer, bora. Eu odiava aquilo. Mas hoje eu sei que eu sei porque meu pai estava lá. O Edinho pegava no meu pé, irmão. Edinho pegava no meu pé e falava: você vai fazer a lição, depois tu vai. E quando eu acabava a lição de casa, que às vezes era aquelas 4, 5 folhas, cada equação,
Eu falava, pai amado, que pique eu tenho para jogar bola agora? Quer saber de bola, mas não, meu, vou dormir. Então, queridos, o que falta muitas vezes em nós é isso. Quer ver só? Pergunta para os pais da igreja. Quantas vezes você pegou o caderno do teu filho essa semana para olhar? Você ainda não tem, né, Tiago? Calma, ele está chegando lá. Já está na creche. É, querido. Sabe que eu tinha costume de fazer para não apanhar em casa? A professora marcava lá no caderno. Que mania desnecessária, irmão, que os professores também tinham, né? Escrever no caderno. Mamãe, tem que vir aqui na escola, senão ele não entra na aula. Os bilhetinhos das professoras. Hoje os pais nem na reunião de pais querem mais, gente. Olha como está isso. Olha só o que eu ouvi esses dias. A mãe olhou, a diretora chamou a mãe da criança na escola e a mãe falou para a diretora, eu não tenho tempo para essas coisas não, gente. É seu filho, irmã. Me ajuda. É filho da pessoa. Ela gerou. Ela colocou no mundo. E ela chega para a diretora da escola que chamou a mãe para resolver um problema do filho dela na escola. Ela falou, não me chama não que eu não tenho tempo. Como é que cresce essa criança? Aí amanhã você vai encontrar essa criança, está na biqueira, irmão. Está na biqueira, está nas esquinas. Está roubando, está traficando. Aí você fala, Senhor, por que essa criança se transformou nisso aí? Uma criança tão bonita. É porque o pai não quis gastar tempo com ela em casa. Não quis ensinar os preceitos bíblicos. Não quis orar com o filho. Irmão, coisa linda, irmão. Foi a lição passada que eu trouxe aqui. O poder que está nas nossas mãos. Pai, aleluia. Põe a mão na cabeça do teu filho. Ministra sobre o teu filho, pai. Para de ficar xingando essa criança. Para de ficar maltratando essa criança, meu. Se ele está desse jeito, a culpa é sua, cara. Entenda, você que é o guardador da casa. Você que é o sacerdote da casa. Aprende, pelo amor de Deus. Põe a mão na cabeça dessa criança. Vai orar por ela. Repreende esse espírito de rebeldia que entrou nela. É culpa do pai, irmão. Não é culpa do pastor. Não é culpa da tia da salinha da igreja. Não é culpa da professora nem da diretora. A culpa é sua. A gente tem que assumir responsabilidades, amados. A gente tem que assumir responsabilidades. Deixa eu passar aqui que eu já gastei tempo demais aqui, irmão. Sangue de Jesus. Olha o 2 aqui. Deixa eu pegar com você. Olha isso aqui comigo. Vê se isso já não está acontecendo nas nossas casas, irmãos. Vê se não está acontecendo isso aqui, ó. As armas do inferno em nossa geração. Satanás tem atacado de muitas maneiras, especialmente através de uma filosofia humanista. Essa filosofia que é maligna, irmão. Sabe? Humanista, centrada no ego do ser humano. Você pode tudo. Ninguém pode te parar, você pode ser o que você quiser. Está aqui, irmão, ó. Relativização da autoridade. Sabe o que é isso aqui? É o filho que hoje responde o pai. É o filho que hoje desrespeita a mãe. E sabe por que ele faz isso? Porque ele já viu o pai e a mãe brigar dentro de casa. Ele já viu o pai falar uma coisa e a mãe mudar a autoridade do pai. Ele já viu, queridos. Ele já viu o pai bater na mãe. Ele já viu a mãe trocar tapa com o pai. Isso está acontecendo dentro. Aí sabe o que ele aprende? Que você também não precisa se prostrar para esse cara. Isso acontece também aonde mais? Dentro das igrejas. Porque olha para o pastor e trata como qualquer Zé Mané da igreja. É mais um só. Porque o Deus que ouve eu, ele também me ouve, mas ele é pai. Aí maltrata o pastor, desfaz do pastor, fala mal do pastor, trata o pastor como qualquer figurinha no meio do álbum. Aí espera a honra de Deus. Só que se esquece que tem um mandamento, e está lá. Honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam longos na terra. Então falta honra. Falta o respeito. Está aqui. Outra coisa, o diabo está usando essas coisas, irmão. Eu nem vou parar para ler mais aqui.
senão eu vou gastar muito tempo. Aceitação da infidelidade. É a mulher que aceita o marido ter ela e mais 2, 3 mulheres lá fora. É o homem que sabe que a mulher está traindo ele, mas está ali aceita numa boa. Está dentro das casas, gente. Gente, está dentro das casas. É a mulher que sabe que o marido tem outra, mas não faz nada. Aceitou já. Não, eu sou a outra. Gente, o que tem de caso, de gente assim aí fora, a mulher que sabe que é a outra, mas ela não larga o cara. Ah, pastor, tem uma ação demoníaca, com certeza. Mas tem uma aceitação pessoal. Tem uma aceitação pessoal aqui. Né? É o marido que sabe que a mulher trai ele, mas está tudo bem. Sempre. Enfraquecimento da aliança matrimonial. Nós falamos isso aqui no começo da aula já. Não é o demônio não, é nós mesmo. Para de querer transferir responsabilidade. Né? Essa transferência de responsabilidade, ela precisa morrer em nossas vidas. Não é o capeta não, irmão, é você mesmo. É você. Ninguém assume a responsabilidade. Mas naquele dia não vai ter jeito. Vai passar no telão do céu. Gente, enfraquecimento da aliança matrimonial está exatamente o que eu estava falando. A pessoa hoje não quer casar mais. Ela acha que é melhor ficar amaziada. A pessoa que separa por qualquer coisa. Separa por qualquer coisa, irmão. Sabe? Não tem assim uma estrutura. Eu vou falar um negócio para vocês aqui, não me leva a mal não, mas ó, tem muito filho que não conhece não. Entendeu? Tudo que ele fala, o pai, tá bom, tá bom. Às vezes o filho ganha no grito. Né? Aí o pai vai lá e toma, faz, a mãe vai lá e faz. Só que é o seguinte, teu filho vai crescer. Ele vai arrumar uma pessoa. E quando ele casar, o marido vai falar não, ou a esposa vai falar não. E aí eu quero ver. Você sabe por que existe tanto jovem, tanto adolescente, querido, que não tem nem noção do que é a vida direito ainda, que já está em depressão? Não conhece, não. Eu vi um psicólogo falar, eu achei muito top essa entrevista dele. Ele fala assim: o maior erro do pai é falar, o meu filho vai ter tudo que eu não tive. Acabou de estragar a criança. Acabou de estragar a criança. Tudo que eu não tive, o meu filho vai ter. Não, irmão, ele não pode ter nada. Ele precisa aprender a não ter nada. Para quando chegar lá na frente saber, eu vou ter que batalhar por isso. Eu vou ter que valorizar isso aqui. Então, não é só rico que tem filhinho de papai, não, irmão. Tem muito pobre que tem um monte de filhinho de papai também. Sabe, sabe aquela cena assim, do filho com iPhone, mas a casa sem reboco? O filho com iPhone top e a casa precisando rebocar. Amado, enfraquecimento da aliança de casa matrimonial é essa parte que eu estou falando. Não querem casar mais, né? Querem viver no pecado, andar no amaziado, andar na fornicação, né? Ou então agora tem uma moda nova, né? Casados em casas separadas, né?
Então, tipo assim, ela na casa dele, ele na casa dele, ela na casa dela. Eles só se encontram para a noite de núpcia, depois já se separa de novo. Cada um no seu quadrado, né? Olha lá. Meu Deus do céu. Entra aqui, ó. Frieza nos relacionamentos. Já não tem mais. Aquilo que eu estava falando. A mesma frieza que o pai muitas vezes tem com os filhos, ele também tem com a esposa. Não gosta de ouvir a esposa. Não gosta de conversar com a esposa. Não consegue demonstrar carinho pela esposa. E vice-versa, tá, irmãos? Que tem muita mulher também, querido, que olha, eu falar para você. Aquele país lá que é só gelo, perde para ela. Sim, querido, tem muita mulher, filho, que olha, que é difícil até dar bom dia, não é verdade? Eu sei porque eu já, gente, a gente já pegou caso, gente. Eu e essa mulher já pegamos caso maluco assim já, irmão. Que o homem não pode dar bom dia para a mulher, não, que se der bom dia é briga. Tô falando para você. É. Se a gente fala, ninguém acredita, né, amor? Não estou falando de animação, estou falando de frieza, né? Talvez eu fale que tu não acredite, mas, gente, estou falando para vocês, gente, tem caso. Tem caso. Entendeu? Então, tipo, frieza no relacionamento é em tudo, em todos os sentidos, né? Demonstração de carinho, né? Irmãos, que nem eu tenho para mim, isso Juliana nunca impôs, mas eu tenho comigo. Eu preciso saber a data do meu aniversário de casamento, cara. Meu, eu não posso esquecer, gente, marido que esquece o aniversário da esposa, amado. Tu tá querendo provocar a terceira guerra mundial, querido. Só pode. Do Edinho? Não, isso eu não puxei, não. Isso aqui veio do céu. Isso veio do céu. Eles já são coisados. Né? Mas tem muita mulher que liga, irmão. Né? Tem que ter demonstrar carinho pelo marido, pela esposa, né? Fazer ali o seu papel dentro de casa. Sim. Você quer ver só uma coisa que demonstra muito carinho? Apoio. Quando o marido ou a esposa encontra a maior oposição em casa, o cara tá lascado, irmão. Ou vice-versa. Se a maior oposição do cara for em casa, ou se a maior oposição da mulher for em casa, nenhum projeto desse cara vai para frente, nenhum projeto dela vai para frente e vai ser uma casa arrebentada. Tem muita esposa que não apoia, não, meu marido é louco, eu vou apoiar isso nada. Apoia o cara, irmã. Se der certo, vai dar bom. Se der errado, você vai falar, eu te falei. Né? Apoie. Né? Olha lá. Essa é das boas. Né? Essa é das boas. Gente, eu me lembro, a Juliana, graças a Deus, a Juliana, ela sempre me apoiou muito. Sempre, em tudo. Mas eu me lembro uma vez que a gente tinha acabado de casar, estava completando acho que 1 ano de casamento, amor. Acho que era 1 ano de casamento. E aí Deus falou comigo, falou assim, arruma a tua mala agora e vai embora para Americana. Eu falei, Jesus, é o Senhor mesmo, se for o Senhor, me dá aquele sinal santo, que só eu vou entender. Do nada aparece no velório da minha avó, aparece um pastor conhecido meu lá de Americana. Acaba o velório e ele fala assim, e aí, bora para Americana? Eu falei, é o sinal. É o sinal.
Cheguei para Samuel e falei, filho, arruma as coisas, nós estamos indo embora, bora. Entramos no carro e fomos embora, irmão. E graças a Deus foram 7 anos abençoados. Quando o marido, quando eles se apoiam, tem tudo para dar certo. Não, Penha, eu não posso concordar com isso aí. Sabe por quê? Sabe por que eu não posso concordar com isso aí? Porque eu sei que eu só vim embora por causa da obra. Se não fosse igreja, não tinha vindo, não, irmã. Eu estava lá ainda. Não sei não. Eu vim para cá sem querer vir ainda. Né? Pela obediência, né? Mas hoje sou muito feliz aqui. Mas assim, se fosse olhar, Rogério, onde você quer ficar? Eu falo para você, irmão, toda vez que eu vou lá visitar a família, eu não quero voltar. Eu chego lá, eu chego lá hoje, irmão, é sério. Eu fui lá, a última vez que eu fui lá deixar a minha sogra, eu fiquei um pouquinho, eu já não queria vir embora mais, não estava com pressa de vir embora não, porque eu gosto do lugar. Gente, vamos pegar aqui para terminar, olha lá, frieza, indisciplina. Indisciplina serve para quem? Tanto para os pais, quanto para os filhos. Se o pai é indisciplinado, os filhos serão indisciplinados. Se a mãe é indisciplinada, os filhos serão indisciplinados. Gente, nunca se esqueça mais dessa frase. O teu exemplo arrasta teus filhos. Ele está vendo você fazer, ele vai fazer. Se ele não vê você fazer, você não vai ter moral para cobrar teu filho. Então não adianta. A indisciplina. E a indisciplina, ela tem destruído casamentos, querido. Destruído. Porque a mulher é indisciplinada, o marido é indisciplinado, gasta o que não pode, a mulher gasta o que não pode, depois fica os dois de cabeça quente, a gente coloca a culpa em quem? No demônio. O capeta quer acabar com o meu casamento, pastor. Não, querido, foi você que gastou o que não podia no cartão, gastou o que não podia no limite especial, entrou lá no juros abusivo e tal, e está lá lascado todo, lascou a família inteira, e agora o capeta é o culpado. Não, é você mesmo. Isso aí é falta de disciplina. Falta de organização. Ah, pastor, aconteceu o imprevisto. Ok, isso acontece. Mas você vê muita negligência dentro das casas hoje em dia. Né? É a mulher que quer comprar tudo para dentro de casa, para tirar foto, para mostrar para as amigas na rede social. Aí o marido fala, como é que paga agora essa fatura, querida? Podia comprar um celular de 600, mas comprou um iPhone. Aí como é que paga a fatura? Não sei. Deus vai mandar providência. Vai não. Vou te dar a notícia. Não vai chegar a providência. Foi você que fez essa besteira, cara. Não faça isso. Isso é indisciplina. E isso, gente, o que eu vejo que a gente tem que tratar às vezes, gente, de casamento, de mulher e marido que está em crise por causa da situação financeira, não está escrito. Posso falar para você que, com respaldo de vida. O maior problema nas casas hoje é a parte financeira, queridos. Isso aflige o casamento de um jeito. Aí você vai pegar lá o BO. É por causa... Fez o que não podia, quis fazer para o filho. Gente, aquele negócio assim... Ai, o meu filho tem que ter uma festa. Não está em condição, querido. Não faça. Não faça. Isso vai dar ruim lá na frente. Vai comer o bolo hoje, mas a fatura vai chegar amanhã, querido. Aí vai ficar devendo para a Sâmia, não paga a Sâmia, não paga o Jefferson, não paga a Esther, a decoradora. Vai ficar ruim para você, não faça essa besteira. Está entendendo? Não faça isso. Aí eu vou alugar uma chácara para fazer a festa do meu filho. Aí depois vai chegar a fatura. Vai chegar. Aí começa a crise. Então, não coloque o teu casamento em risco por causa da tua indisciplina. Seja o que você pode ser. Não seja aquilo que você não pode. Violência, principalmente doméstica. Né? É mulher. Gente, mulher que bate no marido, isso já devia ter o João da Penha agora também, viu? Então, é a mulher que bate no marido hoje em dia. Irmão. Vocês não assistem jornal, não, né?
Mulher que está matando o marido, mulher que bate no marido. Está no jornal, gente. É só assistir o jornal que você vai ver lá. Pega no Datena lá, você vai ver a miséria que as mulheres estão fazendo aí fora. Né? A mulher que contrata o cara para matar o marido. Está lá a Flor de Lis lá, né? Então, aqui, ó, violência dentro das casas. Agora, fora a violência física, tem a violência verbal. Para mim é a pior, porque o tapa com o tempo apaga a mancha, né? Tem o quê? Patrimonial? Ó, no verbal, na violência verbal, gente, isso é feio, gente, para os crentes. Você vê marido rebentando com a esposa, amaldiçoando os filhos, maltrata a esposa na frente dos amigos. A esposa, que por sua vez também quer bater boca e mostrar que não fica por baixo, porque hoje eu não fico por baixo nem a pau, né? E desrespeita o marido, bate boca na frente de todo mundo. Aí chega em casa, você pensa que acabou, não, continua lá. Continua lá o BO. Aí depois, querido, pastor, vem aqui em casa que as coisas estão feias. O capeta está tentando destruir. Não, irmão, é sua boca. Né? É sua boca, cara. Eu não fiz nada. O diabo está olhando e falando assim, eu estou assustado com isso aí, né? Então, irmão, violência. Agora, essa parte aqui tem influenciado muito nossos filhos. Desconstrução da heteronormatividade. Que isso, o pastor foi buscar uma palavra profunda, irmão. Heteronormatividade, ou seja, está tudo anormal hoje em dia, né? O camarada decidiu da noite para o dia, eu sou, e está tudo normal. E aí tem o apoio. Eu não estou falando, irmãos, que você tem que jogar para fora, destratar, amaldiçoar. Mas é bíblico, então eu vou ficar pela Bíblia. Eu vou ficar pela palavra. Então, a Bíblia fala que a Bíblia me ensina a ensinar o meu filho no caminho que ele tem que andar, para que amanhã ele saiba para onde ir. Abusados, que foram abusados. O menino, ele não sabe o que é brincar de peão, não sabe o que é jogar bolinha de gude, não sabe o que é a pipa. Ele cresceu com a irmãzinha brincando de boneca, de chazinho da tarde, e a mãe. Você vê que a gente acaba voltando para o mesmo assunto do pai, né? Ou seja, olha o tamanho da responsabilidade que está nas nossas mãos, né, dos pais, né? Cara, tem pessoas debaixo do teu teto, tem pessoas que precisam da tua proteção, né? Então é saber guardar isso aí, saber amparar. Eu termino aqui, irmãos, lendo 1 João capítulo 3, versículo 8, que fala assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto,
o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, as nossas famílias, se a sua família, ela expressa o reino de Deus, automaticamente o pecado não mora na tua casa. Então, não vai ter homossexualidade, não vai ter violência, não vai ter essas agressões verbais, não vai ter indisciplina, não vai ter essa frieza no relacionamento, não vai ter, querido, esse enfraquecimento da aliança. Por quê? Porque o diabo vai chegar lá e ele vai se encontrar com uma casa protegida, amparada e abençoada por Deus. Amém? Então essa primeira aula foi só para a gente entrar no assunto, irmão. Tem mais 9 aulas ainda para mim tratar com vocês aqui. E assim, só para você já ir pensando, a próxima aula é Fundamentos de um Lar Abençoado. Como que não vai ser essa aula, né? Então, se eu fosse você, eu não perdia, nem que estivesse chovendo canivete, né? Não perdia por nada. Larga a canseira de lado e vem aprender da palavra de Deus aí, que é isso